Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos uns trechos bem instigantes, viu? São do capítulo 19 de um livro, Kryptonita. E ele toca nos pontos bem sensíveis sobre como a fé cristã é, assim, vivida e comunicada hoje em dia. É um material com uma visão bem crítica mesmo, né? Bastante. Foca muito nessa ligação entre crer, obedecer e algo que o autor considera, sim, fundamental, o arrependimento. Entendi. Então, a nossa ideia aqui é explorar esses argumentos, tentar entender, sabe, a preocupação central do autor sobre uma possível diluição, como ele vê, da mensagem original do Evangelho. Uhum. E o que ele acha que isso pode causar. Bora mergulhar nisso? Vamos lá. Olha só, a coisa começa com uma comparação interessante lá com Israel no deserto. Eles sabiam que Deus tinha tirado eles do Egito, né? Sim, claro. Mas mesmo assim fizeram o bezerro de ouro. Aí a fonte sugere que a idolatria mais, digamos, perigosa hoje não é nem negar Deus. Ah, não. Não. Seria dizer Jesus é o Senhor e, ao mesmo tempo, viver de um jeito que meio que ignora o que ele ensinou. Como que isso se manifestaria, na visão do autor? Pois é. A argumentação dele é que essa idolatria moderna não é dizer Deus não existe. Certo. É mais uma questão de escolher obedecer só em algumas áreas e ignorar outras que Deus deixou assim bem claras na sua palavra. É uma coisa mais sutil, talvez a gente nem perceba direito, mas que, na perspectiva do texto, é como uma rebelião disfarçada de fé, sabe? Faz sentido. E para deixar isso mais claro, tem uma analogia curiosa no texto. Pensa numa equipe de escritório. Ok. Recebem várias ordens e uma delas é, tipo, criar um ambiente de trabalho divertido. Aí o pessoal se empolga, faz uma festa enorme, decora tudo, Aham. só que esquece completamente das outras tarefas essenciais. Coisas como, sei lá, entregar 9 horas de trabalho em 8, estar sempre disponível para o cliente, bater as metas do dia. Exato. E a ponte que o texto faz é direta para a igreja hoje. A pergunta que ele lança é: será que a gente não está fazendo algo parecido? A gente celebra e foca muito nos aspectos, digamos, mais atraentes do Novo Testamento e que são realmente bíblicos e super importantes, claro. Sim, como graça, amor. Isso, graça, amor, comunhão, louvor, relevância cultural, boa liderança, comunidade, tudo isso é bom. Uhum. Mas e aqui a análise aperta um pouco, né? Será que ao fazer isso, não estamos deixando de lado outros ensinos que também estão lá? Pois é, o texto questiona, por exemplo, onde fica a ênfase na submissão mútua, na busca por santidade, na pureza sexual. Temas mais difíceis, talvez. E a questão de evitar pecados específicos que o Novo Testamento condena. O autor cita exemplos como pornografia, sexo antes ou fora do casamento, prática homossexual, bebedeira, fofoca, guardar mágoa. Uma lista considerável. Sim, enfim, ele levanta a questão se esses pontos não estariam sendo, assim, varridos para debaixo do tapete, sabe? O grande receio expresso ali é o de acabar criando um Jesus falsificado. Essa é a expressão que ele usa. Um Jesus falsificado? Exato, um Jesus que se encaixa melhor nos nossos gostos ou na cultura atual, mas que não é bem aquele que as escrituras mostram. Um Jesus que parece evitar o confronto com o pecado, né? Que não fala sobre aquilo que a Bíblia diz que Deus não aprova. Entendi. Para reforçar isso, o autor lembra do apóstolo Paulo, lá em Atos 20, dizendo que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Não só as partes fáceis. Isso, não só as partes fáceis. A ideia que ele passa é que omitir o que é difícil traz consequências sérias. E o texto não fica só na teoria. Ele menciona exemplos concretos que a gente traz aqui só para relatar o que a fonte diz, né? Sem juízo de valor da nossa parte. Claro, é importante frisar isso. Ele cita o caso de uma ministra cristã conhecida, autora de livros, que anunciou o divórcio e depois um relacionamento homoafetivo, descrevendo esse relacionamento como santo. Também menciona um líder evangélico americano bem conhecido que passou a defender a aceitação de casais do mesmo sexo na igreja. Ele dizia que baseou isso na convivência e por achar que o relacionamento deles funcionava, tipo, como o de casais hétero. Entendi a linha de raciocínio dele, embora controversa. Pois é. E o autor do livro nota, com uma certa tristeza,
como essas figuras ganharam ainda mais popularidade e apoio depois disso. Do ponto de vista da fonte do livro, essas situações são vistas como um engano trágico. Seria um resultado direto dessa ideia de falsificar Jesus. Certo. O argumento é que isso acaba tornando mais difícil para as pessoas encontrarem o que ele chama de Salvador autêntico, sabe, aquele descrito na Bíblia. Uhum. O texto também provoca sobre o que é o amor de verdade. Será que amar a Deus é só ser bom, paciente, caridoso, coisas que, bom, todo mundo gosta, né? Claro. Ou será que a obediência, como diz lá em 1 João 5,3, nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos? Será que essa obediência é parte essencial desse amor? Não dá para separar. É uma pergunta forte. O que nos leva, então, à pergunta que parece ser o coração da crítica do autor, né? Qual seria? Será que toda essa situação, essa suposta mensagem diluída, esse Jesus falsificado, será que isso vem de uma falha lá no início? De não dar a devida importância ao arrependimento? Olha, o que chama atenção aqui é a força com que o texto defende que o arrependimento não é só uma parte do caminho. Ah, não. Não. Ele argumenta que é o primeiro passo obrigatório. A fonte volta a Paulo em Atos 20, 21, onde ele diz que insistia com judeus e gregos para que se voltassem para Deus, com arrependimento, e tivessem fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento e fé. A ordem importa para ele. Exatamente. Ele destaca essa ordem. Arrependimento e fé. Não o contrário. Fé e depois, quem sabe, arrependimento. Interessante. O autor conta até uma experiência pessoal sobre isso. Diz que num período de jejum, lendo e relendo o comecinho do Evangelho de Marcos, Sim. caiu uma ficha para ele. O ministério de João Batista, que era um batismo de arrependimento, é apresentado literalmente como o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O início de tudo. Isso. A mensagem principal de João era: arrependam-se. Para esse autor, isso não é só um aquecimento, sabe? É a porta de entrada. E a argumentação não para aí, não. O texto vai empilhando evidências bíblicas para mostrar que essa ideia de arrependimento é central, não é periférica. Ele mostra um padrão bem consistente. Como assim? Bom, ele começa com João Batista, que o próprio Evangelho chama de o princípio, como você disse. Certo. Aí vem Jesus, e as primeiras palavras públicas registradas dele em Mateus são: arrependam-se. Direto ao ponto. Exato, quando Jesus critica as cidades onde fez milagres, tipo em Mateus 11, o motivo é claro: elas não se arrependeram. Uhum. A missão que Jesus declara ter em Lucas 5, chamar pecadores ao arrependimento. ênfase no arrependimento. Sempre. O aviso direto dele em Lucas 13, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Bem forte. Pesado. A primeira vez que ele envia os discípulos sozinhos, em Marcos 6, eles foram pregar que todos deviam se arrepender. Não era opcional? Parece que não. Até na parábola do rico e Lázaro, o rico lá no Hades reconhece que os irmãos dele precisam se arrepender para não irem para lá. Nossa. Depois da ressurreição, a instrução final em Lucas 24, pregar em nome dele arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Alcance universal. Isso. No sermão de Pedro em Pentecostes, lá em Atos 2, qual a primeira coisa que ele diz para a multidão impactada? Arrependam-se. A primeira resposta, A primeira, a pregação de Paulo aos não-judeus, em Atos 17 e 26. Uma ordem clara para se arrependerem e se voltarem a Deus. E, para fechar, Hebreus 6 coloca o arrependimento de atos que conduzem à morte como o primeiríssimo ensino fundamental sobre Cristo, o básico do básico. Nossa, é bastante coisa mesmo. Quer dizer, a fonte argumenta que não é um versículo aqui e outro ali perdido. É um fio condutor muito forte no Novo Testamento inteiro. Entendi. E a conclusão que o texto tira disso tudo é bem direta, então. Que não dá para se voltar para Deus de verdade sem antes se arrepender do pecado. Seria isso? Exatamente isso. O texto até retoma aquela analogia da mulher, a Ângela, que queria casar com Justin, mas sem querer abrir mão dos ex-namorados. Lembro. Da mesma forma que ela precisaria cortar os laços antigos para começar um novo relacionamento de verdade, né? Claro. A fonte argumenta que é preciso abandonar o pecado que a pessoa sabe que está cometendo, o pecado voluntário, para poder se unir a Cristo de forma genuína. E qual a implicação prática?
disso, segundo o autor? O que isso muda no dia a dia, digamos? A implicação, na visão que ele apresenta, é que não dá para dizer que alguém se tornou cristão de verdade se essa pessoa se recusa conscientemente a largar pecados que sabe que são errados. O texto volta a dar exemplos tipo usar pornografia, ter relações sexuais fora do casamento, praticar atos homossexuais, sonegar impostos, guardar rancor. Exemplos bem concretos. Sim, o ponto dele é insistir em pegar só as partes boas do Novo Testamento, ignorar os chamados ao arrependimento e a mudança de vida, leva a esse tal Jesus falsificado. E ao auto-engano que ele mencionou. Exato. E a um auto-engano perigoso. Ele até cita Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, na prática, como o autor enxerga que isso impacta, por exemplo, a forma como o evangelho é compartilhado? A evangelização mesmo. Aí entra uma crítica bem direta a uma abordagem que o texto considera comum hoje em dia. Que seria? Levar a pessoa a crer em Jesus e fazer uma oração, e só depois, talvez semanas, meses ou até anos depois, começar a falar sobre pecado e a necessidade de mudança. Entendi. Primeiro crê, depois se preocupa com o resto. Isso. A preocupação que ele levanta é que, se a pessoa já foi levada a crer que está salva só por aquela oração inicial, talvez ela perca o senso de urgência, sabe? Ou a motivação para o arrependimento real. Que deveria ter vindo antes, na visão dele. Que, segundo essa visão, deveria ter sido o ponto de partida. Entendi. É como na analogia. A Ângela ficou confusa porque não contaram para ela todas as regras do casamento desde o começo, né? Perfeito. O texto sugere que não ser claro sobre a necessidade do arrependimento logo de cara gera confusão, dá uma falsa segurança e acaba criando o que ele chama de membros conflitantes na igreja. Gente que se acha seguidora de Cristo, mas que na verdade nunca realmente rompeu com o pecado de forma consciente e voluntária. É uma crítica bem forte. No fim das contas, a mensagem que esse capítulo deixa é bem séria e direta, não tem meio termo ali. Na perspectiva apresentada no livro, não existe salvação como a Bíblia descreve sem arrependimento do pecado. Não tem como. Segundo ele, não. Seria preciso morrer para a vida antiga, abandonar a desobediência voluntária, para poder começar a vida nova em Jesus. O autor defende que Deus deixou isso muito claro nas Escrituras. Certo. E que ignorar essa clareza é arriscado demais. Essa é a linha dele. Ok. Recapitulando então nossa conversa sobre esse capítulo do Kryptonita. A gente explorou a crítica a uma obediência, que o autor chama de seletiva, né? Que poderia ser até uma forma de idolatria. Isso. Falamos do alerta sobre o risco de se criar um Jesus falsificado ao ignorar ensinos mais duros das Escrituras. E principalmente essa defesa muito forte do arrependimento como passo inicial e indispensável para uma fé que ele considera genuína. É isso aí. A visão da fonte é bem clara. O arrependimento não é uma sugestão ou algo para depois. É descrito como um mandamento central, a porta de entrada mesmo para um relacionamento real com Deus. Algo que, segundo o autor, aparece de forma muito consistente no Novo Testamento. Se o arrependimento tem essa importância toda, como primeiro passo e talvez algo contínuo na vida, como é que essa ideia poderia ou deveria mudar a forma como alguém vê a própria caminhada espiritual? Boa pergunta. Ou até como fala sobre sua fé com os outros? É algo pra gente pensar, né? Com certeza, um ponto importante para reflexão.